meu nome é Giovana, eu sou missionária aqui mesmo do Ministério Reino e para mim é um grande prazer, uma grande honra poder estar fazendo parte desse projeto, né? É algo que eu sempre sonhei, que fosse a internet um meio, uma arma de propagar o evangelho, né? Meu pai, que é o líder do Ministério Reino, ele sempre sonhou isso comigo também e a gente entendeu que agora era o momento de Deus. Deus colocou isso no coração dele e eu tô achando tão lindo ver a proporção que isso está se tornando, sabe? Toda honra e toda glória seja dada a Deus, porque foi algo que nasceu no coração de Deus. Enfim, é um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês. E como vocês viram na vinheta, eu vou falar um pouquinho sobre propósito. É algo que Deus tem compartilhado muito comigo nesses últimos meses aí de quarentena, porque eu falava assim, Deus, eu sei que o meu chamado é missionário, eu sei que o meu ministério é influenciar jovens, mas qual que é o propósito disso tudo? Qual que é o propósito que vai arder no meu coração? E aí, estudando, procurando intimidade com Deus, Deus ele se revela a gente todos os dias, né? De uma forma diferente. E nesses últimos 2 meses ele foi se revelando como um começo, um meio e fim. Pra mim aquilo não fazia muito sentido, na verdade. Eu falava assim, começo, meio e fim, parecendo trabalho de faculdade. E aí ele foi esclarecendo, né? Porque Deus, ele tem muita paciência. Ele fala 20 vezes se a gente precisar. E ele foi esclarecendo aquilo pra mim. Tudo nessa vida tem um começo, meio e fim. O começo da minha vida foi no ventre da minha mãe, né? Deus, ele fala em Jeremias, né? No ventre da sua mãe, eu te escolhi como profeta das nações. Então, ele mostra que no ventre da nossa mãe, ele nos escolhe. E aí, esse foi o meu início. O meu meio, essa caminhada que eu tenho aqui nessa terra, porque nós sabemos que isso daqui tudo é passageiro e esse daqui não é o nosso lar, né? A gente não pertence a isso daqui. E o meu fim é a volta de Jesus. Na hora que eu pensei, veio pá, como se fosse aquela luzinha assim, tim! A volta de Jesus é o meu propósito de vida. Calma, que eu vou esclarecer para vocês para não ficar muito confuso. Giovana, como assim? Eu entendi que eu tenho que viver a minha vida ansiando pela volta de Jesus. O meu propósito de vida tem que ser, Giovana, Jesus vai voltar e você vai conhecer Ele. Esse é o meu propósito de vida, conhecer Jesus. Só que eu entendo que para conhecer Jesus, para Jesus voltar, todas as criaturas dessa terra precisam saber quem Ele é. Isso está na Bíblia. Fala que Ele vai voltar assim que todo mundo conhecer, souber o nome dEle, saber quem Ele é. E aí eu falei, cara, tá aí. Esse é o nosso chamado como cristão. Usar esse meio que a gente tem para propagar o evangelho. E eu não falo isso que você tem que ser um missionário para ir para outra nação. Não. Nem todo mundo tem esse chamado, esse ministério. Mas entenda uma coisa, quando Jesus ele ressuscitou e depois veio de encontro aos discípulos, ele disse, ide pregai o evangelho a todas as criaturas. Quando ele fez isso, meu querido, ele não te pediu, ele te ordenou. Mas ele falou isso para os discípulos. Olha, se você é cristão, você crê em Jesus Cristo, você automaticamente é um discípulo de Jesus. Porque se você é cristão, você tem que ser a imagem e semelhança de Deus. E Jesus é Deus. Então você é um discípulo de Jesus. Então essa ordenança que ele fez para os discípulos lá da época é para você. Então você tem sim que pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Não precisa ir para outra nação, você pode fazer isso dentro da sua própria casa, você pode fazer isso para o seu vizinho. Entenda que isso tudo se baseia no propósito de ansiar pela volta de Jesus. E olha, entenda uma coisa, Deus ele não precisa de você para fazer isso. Deus ele não precisa, mas ele te convida a fazer parte dessa obra maravilhosa que ele está fazendo na terra, que é propagar o evangelho. A terra ela está imunda, a terra ela está perdida. Deus ele poderia fazer sim, mas ele colocou a gente, meros mortais, coisinhas bem pequenininhas, para fazer parte dessa obra maravilhosa, tá? Então, independente de qual seja o seu chamado, o seu ministério, o seu propósito, sendo cristão, tem que ser o mesmo que o meu, ansiar pela volta de Jesus. Então, se você acordava e achava que a sua vida era só acordar, trabalhar, comer e dormir, acorda para a vida, porque não é. Olhe para sua volta, olha tudo que está acontecendo no mundo. Jesus está voltando, o nosso propósito de vida está quase se cumprindo. A gente está quase indo habitar com Ele no céu. Isso
te deixa amedrontado ou empolgado. Isso tem que avivar em seu coração. Esse propósito, que é ansiar pela volta de Jesus, tem que criar uma chama tão forte em seu coração que você tem que viver todos os dias como se aquele fosse o último. Você tem que pregar o evangelho para todas as criaturas. Entenda isso. Você tem que acordar e falar, cara, hoje Jesus pode voltar. Então eu vou viver o dia de hoje como se no final do dia eu fosse encontrar o meu amado Jesus. Tá entendendo, irmão? Então esse tem que ser o seu propósito de vida. Entenda, e você entendeu que chamado e ministério é algo diferente do propósito? Deus, ele se revelou para mim como isso. Giovana, o seu chamado, o seu ministério é sim missionário e ser uma influenciadora, mas o seu propósito é o mesmo que todos os meus filhos. Anseie pela volta de Jesus, você é a noiva, esteja preparada. Faça esse meio bem feito. Sabe, o meu anseio de vida é Jesus voltar e olhar para mim e falar assim, filha, parabéns, você cumpriu a boa obra aqui na terra. Coloque esse anseio no seu coração, que eu te garanto que os seus dias vão ser completamente diferentes. Você vai começar a viver a vida de uma forma diferente. Eu tenho um ano de cristã, né, nessa caminhada cristã, e nós sabemos que o primeiro ano é o mais difícil, porque a gente cai muito, a gente erra muito. Sabe, eu caí, eu errei, quebrei a cara várias vezes. Mas nesses últimos 2 meses, que eu acredito que a quarentena ela tá servindo pra gente ter mais intimidade com Deus, Deus, ele se revelou pra mim como um propósito. Isso me fez ter mais temor a Deus. E o temor é o princípio da sabedoria. Então eu comecei a ter mais sabedoria nas minhas atitudes, nas minhas falas, porque eu entendi que ele pode voltar a qualquer segundo. Esse é o meu propósito de vida. E você, como meu irmão em Cristo Jesus, você como filho de Deus, tem que ter esse propósito. Viver a sua vida esperando, ansiando pela volta de Jesus. É isso, espero que tenha te edificado. Espero que Deus tenha falado com você através da minha vida. É algo que ele falou muito no meu coração e eu precisava compartilhar com vocês. Então, oro para que haja realmente esse avivamento, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por assistir até aqui. Continua assistindo aí mais, porque é só gente abençoada que está fazendo parte desse Reino TV. Parabéns a toda a equipe aí, que Deus continue abençoando. E é isso, gente. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um.